Olá, espero que todos estejam bem. Nós vamos falar sobre discipulado, preparar pessoas e fazer com que elas venham viver um aspecto assim de o dia a dia, que no dia a dia elas começarem a buscar de Deus o que tem acontecido, como buscar o entendimento daquilo que tem acontecido e Deus ir preparando. Veja, lá em Lucas 9, do versículo 41, aí nós vamos até mais ou menos o 50, né, 52, a gente vai falando. E o Senhor Jesus estava passando com os discípulos, ele tinha um objetivo, Deus tinha posto no coração dele para Jerusalém, e até chegar lá, coisas foram acontecendo, várias, inclusive os discípulos veem uma pessoa expulsando demônio, sim, expulsando demônio, né? Algumas pessoas têm restrição dessa coisa de expulsar demônio, curar, mas está na Bíblia. Jesus falou que nós íamos expulsar o demônio e curar os enfermos. Então ele ensinou essa prática, porque logo após a ascensão dele, nós temos que vivenciar essa prática. Isso faz parte do conhecimento do reino de Deus e da nossa redenção, da nossa salvação. A vida daqueles que vão cada dia proclamar a salvação, fazendo com que as cadeias venham se quebrar. Até porque a Epístola de João diz que para isso o Filho do Homem, né, se manifestou, para destruir as obras do diabo. Como se destrói? A forma que o diabo tem trabalhado na terra. Mas os discípulos ainda não tinham entendido isso, e na prática a gente vai aprendendo. Então eles levam um choque quando vê um homem que não andava com Jesus e eles expulsando demônio. E aí eles falam para Jesus, né? Senhor, ele está expulsando demônio, não pode. E aí Jesus, né? Estamos parafraseando. Jesus disse, deixa. Quem não é contra nós, é por nós. Então Jesus foi permitindo aquelas coisas do dia a dia acontecerem para eles começarem a se examinar e ver até que ponto eles estavam aprendendo, não estavam aprendendo, tinham dúvida, não tinham dúvida, e da mesma forma é conosco hoje. A gente tem que praticar o evangelho, e a prática está o quê? No dia a dia. Como é que vai ter uma prática, né? Então, seguindo, Jesus manifestou o desejo de ir a Jerusalém, botou isso no coração e entra na localidade de Samaria. Eles tudo com umas vestes, né, de quem vai a Jerusalém. Os samaritanos veem que eles foram procurar um lugar para Jesus se abrigar, né? A gente já vê isso mais ou menos em Lucas 9, do 53 em diante, versículo. E aí quando Jesus está entrando, bom, eles não deixam Jesus entrar, proíbe Jesus de entrar, ninguém entra, ninguém passa, porque vocês estão da outra banda, e a gente vê isso muito acontecer, né? Eu sou de lá, eu sou de cá, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, e Deus quer saber até onde a gente está aprendendo o que é o Evangelho, de fato, de verdade, que não é religião, e sim a prática da redenção, a prática da purificação, da obediência à palavra, do discipulado em si, né? Viver igual Jesus. Não buscar quem sabe mais, quem sabe menos, mas quem está praticando o que Deus mandou, né? Até porque não é por muito falar, se olharmos ouvido, tem outros que vão falar muito, demais da conta, continuar falando, fala, Paulo, e não te cala. Então, é um temperozinho que a gente vai ver em cada alimento vai se encaixar. Então, quando eles veem que foram expulsos, não foram aceitos, ali em Samaria, eles vão e falam assim, João, né? Não é Pedro, a gente não está falando de Pedro, estamos falando de João. Tem discípulo que dizia que era amado, pá. E aí ele diz, mestre, quer que nós viemos invocar fogo do céu? Ainda usa o nome de Elias. Como Elias fez? Quer que nós façamos isso também? E Jesus disse assim, não pode fazer isso. O Filho do Homem não veio para destruir as almas. Jesus não veio para isso. Mas às vezes a pessoa pensa que Jesus veio para destruir as almas, para julgar, né? E enquanto isso a gente não está vendo sinais e prodígios como antigamente. E eram para acontecer hoje. Sinais, prodígios, cura, libertação, sabe? Quebra de maldições. Quantas pessoas estão na igreja, aleluia, aleluia, e tem várias maldições que foram quebradas no Calvário, mas não no dia a dia. O que é o dia a dia? Eu sei que Cristo fez aquilo por mim, então eu vou colocar aquela prática de Cristo na minha vida e vou dizer, não, Satanás, Jesus já me libertou disso, você não vai continuar dizendo que é assim, porque não é mais assim. Lá no Calvário ele diz que acabou, está consumado. E as pessoas não vivem essa prática, elas vivem o que? Briga, picuinha, pode, não pode, o que pode, né? E não vão na Bíblia saber. E aqui Jesus está ensinando eles. Jesus fala, não vim para destruir as almas. Jesus vai trazer esclarecimento no dia a dia, experiências fantásticas com Deus. E aí Jesus falando isso,
né, para João e para Tiago, mas quem estava mais ali com o ímpeto da palavra, a gente presume que é João, né? O seu discípulo amado. E aí ele vai e faz para Jesus. Jesus fala que não veio para destruir as almas, não. Veio para trazer a redenção, a salvação. Mas olha, que interessante que nós vemos aqui, já no Evangelho de João 19:25. Já nesse momento da salvação, que Jesus foi preparando os discípulos como teria preparado para a volta do Filho do Homem, para que a gente possa ganhar almas com entendimento, com conhecimento, coração quebrantado, para poder ouvir o toque da trombeta, o ecoar do rei que está voltando para a igreja dele, né, para arrebatar o povo santo. Ó, aí diz assim o Evangelho de João 19, né? A gente vai resumindo aqui 25 a 27 que diz, né? Junto ao pé da cruz ali, Jesus crucificado já, estava João, esse João que falou, vamos mandar fogo igual Elias fez, vamos destruir. E Jesus fala, não é assim. E aí agora aqui, João, depois de várias caminhadas, várias experiências, olha quando a ficha cai para João, realmente. Quando ele vê o Senhor lá na cruz, e aí ele vê Jesus falar, olha o que Jesus fala para ele vê e ouve, né? Jesus diz assim para ele, né? Primeiramente para a mãe, eis aí, estava lá Maria, né? A Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus. E ele fala, mulher, eis aí seu filho. Aponta para João. João, esse queria mandar fogo descer do céu, queria fazer o outro lá parar de expulsar demônio. Aí depois ele fala para João, o homem, né? Eis aí, ó, vamos falar assim, discípulo, você que aprendeu, agora tu vai ter que praticar como aprendeu. Eis aí tua mãe. Então a Bíblia é isso. Ela ensina que a gente precisa aprender para ensinar, e outro que aprendeu vai ensinar, mas não tem que aprender segundo a Bíblia. Uns vão dizer isso, vão dizer aquilo, a Bíblia vai dizer. Então a Bíblia manda a gente expulsar os demônios, sim. Ou seja, não aceitar o mal hereditário, que já foi quebrado lá no Calvário, mas Satanás tenta dizer que aquilo ali é um costume de família, uma cultura local. Não. Se Deus disse que é demônio, tem que expulsar. Né? Tem que expulsar, não precisa se manifestar. Você vai dizer para o diabo, olha, eu não aceito você fazer isso. Você vai citar se é um vício, se é uma enfermidade, que na ciência é crônica, mas de repente é uma enfermidade para atormentar a pessoa, surgir gastos financeiros, perturbações, incômodos, não condições de dormir, né? Vai virando ali muitas situações. Então a gente vai buscando ao Senhor, ele vai dizer o que é natural, o que é espiritual, o que tem base, né, de perturbação hereditária, o que tem uma brecha. Deus vai ensinar, é só a gente buscar ali e ele vai estar orientando bonitinho, direitinho. E era isso que João estava aprendendo. João se precipitou, normal, eu posso, você pode, quem não? Quem nunca, né? Só que a gente tem que aprender com aquilo. João estava aprendendo que os samaritanos tinham motivo sim de, vai embora, aqui tu não entra. E essa roupa tua aí, você tá de bermuda, tá de calça, tá de brinco, hã? Vai ter esse querer que aqui tudo. E aí a gente lembra lá de José, como é que será que José se ataviou lá no Egito? Esther, uma judia. Como ela se ataviou? Lá no meio dos persas. Então a gente precisa entender cada cultura, cada momento que as coisas acontecem, né? A gente precisa entender cada tempo, cada situação e trazer para a gente hoje, nesse tempo, o que Deus quer de mim, de você, nesse tempo. E parar de ficar mandando fogo, Satanás vai te matar, Deus vai te pesar a mão. Vamos parar com essa história aí. Vamos parar com essa história aí, porque Jesus mostrou para João e Tiago que não era bem assim, não. Pesar a mão, não. Ele quer ver o pesar dele no nosso coração. Amém? Vamos aprender. Quando Jesus fala para Maria, ó, eis aí teu filho, não precisa ficar preocupado comigo não, que eu vou pro Pai. Jesus estava ali, né? Querendo subir mesmo, na sua ascensão. E depois diz para João, eis aí tua mãe, ou seja, continua trabalhando. Tu vai ter que cuidar agora da minha mãe. Viu aí? É assim, a gente vai cuidar daquilo que a gente não esperava que tinha que cuidar, mas que Jesus deu pra gente cuidar. Então vamos crescer, vamos avançar, vamos desenvolver, vamos entender o que é o Evangelho, vamos pegar texto, contexto, vamos trabalhar isso tudo, ó, ganhar alma. Porque Jesus não veio para destruir, não. Ele veio para organizar a eclésia de Deus lá no céu.
e vamos se preparar para aquela ceia quando o homem de Deus chegar, o Filho do homem, Jesus, o Filho que agora é Deus, né? Jesus, Deus. Seja próspero no conhecimento da palavra. Deixa Jesus te instruir. Deixa o Espírito Santo tomar a rédea de tudo aí, tá? Que o Senhor te abençoe, te prospere no conhecimento, na graça de cada dia, para a gente suportar esse mundo até a volta de Cristo Jesus. Deus abençoe.